E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Fernando Flores e hoje a gente vai bater um papo muito legal com um casal de arquitetos que eu em particular gosto muito, com a Eliane e com o Olivo Altenfelder, sobre obras. Se você quiser conferir, vem com a gente e roda a vinheta. Bom, a gente veio aqui hoje na casa da Eliane e do Olivo para a gente bater um papo com eles sobre obras. Eles que são um casal de arquitetos que trabalham além do desenvolvimento do interior, desde o projeto da fundação, e a gente veio aqui conversar um pouquinho com eles. Eliane, Olivo, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Bom, nós, os dois são arquitetos, nós nos formamos esse ano faz 27 anos, nos formamos no Mackenzie, em São Paulo, e lá na faculdade nós nos conhecemos, e uma coisa natural, a gente acabou casando e trabalhando juntos. A gente está em São José, vai fazer 24 anos no ano que vem, e desde que a gente veio, a gente tem o escritório, a empresa chama Altenfelder, que a gente trabalha junto, projeto e obra. Legal. E eu brinco que a nossa sociedade também é um casamento, porque a parte do projeto é casando com a parte de obras. Uhum. A gente eu cuido mais do projeto e o Olivo cuida um pouco mais das obras. Quando a gente fala de obra, que a gente acompanha a obra, é até legal frisar que a gente faz a obra do começo ao fim. A gente administra tudo, desde você falou da fundação até antes, a sondagem do terreno, a gente acompanha todo o processo de material, de compra, de orçamentos, mão de obra. A gente, o Olivo vai diariamente na obra, praticamente ele vive em obra, a gente só se encontra nos projetos para poder gerenciar e compor os projetos complementares com o nosso. Certo. Então, a experiência que a gente tem em obra é grande. A gente começou a vida aqui em São José até foi dessa forma, foi construindo casas para vender. Então, certo. A gente conciliou duas coisas que a gente gostava, que era projetar e executar. E as duas coisas juntas é bem legal, que você já consegue, para evitar alguns problemas de obra, você já consegue saná-los no início do projeto. Sim. E é uma vantagem muito grande, Porque como vocês estão planejando tudo, vocês já conseguem ter uma visão macro de toda a casa, Porque às vezes você tem pessoas diferentes que constroem e que pensam na parte do interior, que às vezes não bate. Sem dúvida. Então, às vezes eu brinco com ele que a gente está fazendo o projeto e ele já está pensando, e aí, onde você vai botar águas pluviais nesse telhado? Aí eu falo, nossa, mas você está tolhendo a criatividade aqui da pessoa, Mas ele está certo, porque depois que você faz tudo, você vai começar a buscar solução para os problemas, que na verdade não são problemas, são situações existentes em qualquer projeto. Sim. Você tem que contar que existe o esgoto, que existe a instalação hidráulica, elétrica, as águas pluviais estão ali. Sim. Então são soluções que quanto mais você aposta no início, cria junto com o projeto, você usa a estrutura para ser a sua arquitetura. Isso é bacana. Aí não tem imprevistos, Não chega lá na frente. Não só imprevistos, como hoje em dia até eu posso falar que o item principal seria até a economia. Sim. E quando você já tem a solução para tudo, ou para ter o menor número de problemas possíveis numa obra, você gera uma economia muito grande. Quando a gente fala que a gente segue muitas vezes da sondagem em diante, o ideal seria até, se possível, em alguns casos ocorreram, seria a escolha do terreno. Sim. E isso é uma coisa interessante, que é insolação, declividade, sem aclive ou declive, o que é interessante, o que é o sonho do cliente, Levando tudo isso, colocando em consideração, ponderando, para poder gerar não só um projeto bacana, uma obra tranquila, e tudo fica dentro do que ele isso quer. É legal, porque 90% das vezes o cliente chega para você com o terreno, ele já comprou. Esses 10% que a gente tem a chance de ajudar na escolha, ele tá certo, vale muito a pena. Porque, vou falar de uma coisa que é comum. Às vezes a pessoa tem um terreno que tem um aclive ou um declive muito grande, isso pode até ser uma economia na compra do imóvel, só que ela às vezes não está computando que a construção vai ser mais cara. Sim. O muro de arrimo, toda a parte de contenção, de talude que ela vai gastar,
e o cuidado com essa obra, que às vezes é toda em níveis, é muito maior. Além de tudo, você tem que também ver o sonho dessa pessoa, porque se a pessoa chega para você que é uma casa praticamente térrea, em 1 ou 2 níveis só, mas te dá um terreno com uma inclinação muito grande. Aí não tem o que fazer. Então, você tem que colocar o pró e o contra. A gente sempre procura escutar o cliente, seguir o programa do cliente, os gostos do cliente, mas a gente sempre procura também passar para eles aquilo que a gente conhece, né, de gasto, custo com obra e com a manutenção, né? Isso também é importante lembrar. Que cada tipo de casa vai ter um tipo de manutenção futura. Legal. Hoje as pessoas perguntam muito, o que eu uso? Casa com telhado ou sem telhado? Maior dúvida, então, né? Aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o cliente é o gosto. Se ele tem alguma preferência por gostar. Eu amo o telhado, eu odeio o telhado. O que você acha quando eles perguntam? E aí a gente coloca o pró e o contra, né? Tem o lado estético, que aí influencia porque é o gosto do cliente, mas tem o lado funcional. O telhado não existe à toa. Ele tem a função, além de ser térmico, a função de proteção da casa. Então, você tem que colocar para o cliente a platibanda, o telhado embutido, o telhado... Aí você também tem que embutir todas as calhas, a água pluvial... Às vezes o cliente, ele não é culpa dele, ele não sabe de tudo isso. Ele chega para você e você tem que dizer para ele o que acontece com cada situação, dar uma ideia de custo em cada situação. A gente tem como dimensionar isso, né, pela experiência. E aí ele pode avaliar com algumas ferramentas a mais. Isso na questão do terreno que eu falei, na questão de telhados, que é uma dúvida. E isso em tudo. Previsão a gente deixa muito previsão para as instalações. Legal. Que é útil. O cliente, nesse papo que a gente tem com ele, a gente procura saber todas as necessidades. Por exemplo, relativo à aspiração, iluminação, já não são só os projetos tradicionais, né? Porque tudo isso também envolve uma infraestrutura. Ar-condicionado, se vai ter no boiler, vai ter um apoio a gás. Por onde vão subir essa tubulação? Por onde vão descer? Né? Isso é bacana logo no começo você saber, porque você falou do ar-condicionado, não é só colocar ali o vaporizador. Aonde eu vou guardar esse condensador que o cliente não quer enxergar? Né? Eu não digo nem esconder, eu digo guardar, de uma forma que você esconda da estética, mas que ele fique com acesso para manutenção. Fácil, né? Não é? E aí você tem o dreno, o gás, a elétrica, tudo que vai chegar ali. Se você não planeja isso antes, depois a quebradeira não acerta. A aspiração, que você falou um pouco rápido, a aspiração central, que a gente tem usado bastante nas casas, é um item que a infraestrutura é muito barata, comparado com o custo da casa. São tubos de PVC, só que são tubos largos, que você tem que passar durante a obra. Já tem que planejar antes. Isso, você pode até deixar, eu sempre gosto de falar para os clientes, a gente gosta de mostrar tudo que é possível hoje, até onde a gente conhece, a gente está sempre tentando descobrir coisas novas. É claro que o cliente vai dizer o que ele quer fazer. Acho que com vocês também é assim. Na marcenaria você mostra tudo que você tem de melhor e de tecnologia e o cliente vê o que ele pode ou deseja absorver. No nosso projeto é a mesma coisa, a gente tem que mostrar aspiração, por exemplo, né? Voltando no exemplo, você pode fazer a infraestrutura e deixar parado ali na alvenaria as tubulações e as tomadinhas de sucção. E um dia, se quiser, compra o aparelho e põe para funcionar, que é o item mais caro, como o eletrodoméstico. Deixa a previsão para tudo na tua cozinha. E você vai comprando aquilo que te convém, aquilo que... E aos pouquinhos você vai deixando do jeito que você quer. Agora, se você não faz essas previsões, a tua casa fica defasada em relação às possibilidades no futuro. Então, isso é legal prever antes. Por isso que o projeto bem feito, bem pensado, ele é fundamental na obra. O projeto, ele tem que ter todas as informações para depois não ter surpresa lá na frente. Exato. Tudo que é muito descrito, tudo que é muito pensado, planejado antes da execução... Você vai eliminando qualquer possibilidade de erro, qualquer possibilidade de esqueci disso, esqueci desse detalhe. Eu acho que uma coisa muito bacana é você definir, se possível, as empresas, marmoraria, esquadrias, marcenaria, porque interagir entre elas antes até. Não é só uma, eu vou lá e vou instalar isso. É só o meu, é só o meu, é só o meu. Não, as coisas andam muito juntas, eu acho que você conseguir, a gente que está mexendo, que está transformando ali a obra na residência, no resultado final. O sonho em realidade.
o melhor resultado é todo mundo poder trabalhar junto. Sim. E cada empresa por si só é competente, mas integrar isso eu acho que é uma coisa muito interessante e bacana. E deixa eu entender e perguntar uma coisinha. Qual que é assim o ponto mais desgastante de uma obra para vocês? É esse planejamento prévio antes de realmente começar a execução? Ou a execução por si só acaba sendo mais desgastante por conta de alguns imprevistos ou de algumas coisinhas? O que nesse processo aí todo, desde da compra do terreno até a finalização, que é o que vocês pegam, qual que seria o ponto assim mais difícil de lidar? O que eu imagino, você tem que atenuar isso. O que é? É você evitar surpresas na obra. Então, uma preocupação que a gente tem muito grande antes do início da obra é desenvolver já um trabalho com todos os cuidados que nós já colocamos, né? De maneira que tudo aconteça de maneira natural. Certo. E sem imprevisto. Fazer um orçamento, achei que você falava do orçamento. O orçamento é fundamental. Fundamental. Porque no orçamento, você compondo e conversando com o cliente ele se prepara para aquilo. Aí com isso você consegue montar um cronograma, certo, em cima disso, em cima da obra e daquilo que o cliente consegue desembolsar, fazer a programação pessoal dele, né? Investir. Entendi. Então existe já essa discussão antes. Eu queria falar assim, que eu acho que é o ponto de maior ansiedade do cliente, que eu penso assim, a parte de projeto acho que é mais tranquila. Sim. Quando você está na obra, sabe aquela fase que você começa os acabamentos, que é onde o cara mais gasta e mais demora para ver resultado? Porque são serviços lentos, são serviços mais... Porque levantar a casa, a alvenaria em si, a pessoa vê, em uma semana que ela vai, ela já viu muita alvenaria crescendo ali. Muda muita coisa. Então no final o desembolso é grande, o desgaste é grande. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Quando o cliente ele abre o jogo para você e você faz um orçamento, esse orçamento que o Olívio falou, a gente faz em cima do projeto, com algumas sugestões ou suposições de preços, porque naquele instante, no início da obra, nós ainda não decidimos os tipos de acabamentos, a marmoraria, a marcenaria, a gente tem só uma ideia, então a gente coloca os preços de mercado que a gente tem pelo projeto. Preços reais, né? Preços reais. Recentes e reais. A gente orça aquela casa. Não é uma planilha. Não é planilha sugestiva. Não, a gente chega... A gente vai orçar os cachimbo da casa, né? Janelas e portas. A gente vai orçar para aquela casa. A gente vai orçar com uma ou com duas que a gente está acostumado a trabalhar. Certo. Na hora de fazer a obra, a gente pode orçar com mais, aí fazer as concorrências. Afina mais os detalhes. Detalha melhor o tipo de material, de vidro e tal. Mas, quando a gente apresentar esse projeto para o cliente, o mais bacana seria, não é sempre assim que acontece, que o cliente seja transparente com o profissional. Sim. Ele precisa dizer, olha, esse preço está fora do que eu posso, do que eu tenho. Porque isso é até legal desde o projeto, quando o cliente fala abertamente. Porque a gente sempre quer mostrar o que tem de mais bacana, o que tem de mais legal, novo, né? Novo, lançamento. tudo. Claro, os valores agregados são mais altos. Sim. Então o cliente tem que chegar para você e tem que ser correto. Olha, eu vou fazer essa obra com financiamento, se for o caso. Ou então eu tenho tanto e o resto eu vou adquirir, eu vou vender um imóvel. Porque a gente também pode ajudar nisso, sabe, Fernando? A gente pode dizer, olha, com o que você tem, dá para levantar e cobrir. Que é um ponto super importante que a gente pode falar para você. Olha, para a obra, até aqui você pode parar e aguardar uns meses. Agora, parar antes de estar coberta a obra é o desgaste na certa. Compromete a estrutura. Então tem momentos, você fazer a fundação e não conseguir ou erguer no meio da alvenaria, você vai perder material. Sim. Então você tem que tomar esses cuidados. Então quando o cliente fala para você o que ele tem, até o projeto já nasce um pouco mais modesto, se for o caso. E não é um problema isso pra gente, Fernando. A gente faz casas de 300 a 1.000, mais de 1.000, não importa. O cliente pra gente, ele tem que ser único naquele projeto. Sim. O que é importante é a gente saber o valor que ele tem. Até para que você consiga orientar as melhores possibilidades. Sem dúvida. Porque assim eu falo, porcelanato. Você tem porcelanato de 60, de 80, de 100, de 120, 150 e lá vai. Sim. Marcenaria, e lá vai. O marcenaria, a gente já falou sobre isso. Você pode fazer uma cozinha de 5 mil, uma cozinha de 25 mil. Da mesma maneira que ele tem 4 quartos, tem a cozinha, tem sala, vamos fazer a cozinha. Exato. Vamos montar 2 quartos, né?
privilegiando a qualidade de uma boa marcenaria. E às vezes a gente brinca assim, a casa não se discute que é o sonho, mas dentro dessa casa tem algumas coisas que você tem que privilegiar. Sim. Qual é o ambiente que você mais vai curtir? Aonde você mais vai investir? O que você pode fazer depois, já dentro da casa? A gente sempre recomenda que obra se faça tudo antes, mas vou falar da marcenaria de novo, né? O ponto forte aqui do nosso querido, mas assim, eu falo muito sobre a marcenaria com o cliente. Quando você está terminando a obra, às vezes não dá para fazer a marcenaria da casa inteira. Então, eu acho melhor você fazer por partes, bem feito, do que fazer tudo só com o que dá. Vou fazer tudo mais baratinho. Jogadão, tudo vai ficar ruimzinho. Então o que eu penso? Vamos supor, numa casa, né? O que eu preciso? Cozinha. Cozinha pra mim acho que é essencial pela organização e pela higiene de guardar as coisas. Com certeza. De repente tem lá 3, 4 suítes. Se fizer uma ou duas, eu não atendo, se fizer um filho ou 2, o que você pode ir levando? Traz os móveis da casa, né? Tem uma frase que a gente ouve muito e é antiga, mas que não há nada mais definitivo do que o provisório. Tudo que você improvisar pode ficar. Então eu prefiro não fazer. Então já era. Fica. Se ficou bonitinho, que é um ferroadinho, já era. Então o que a gente pensa? É melhor você não fazer aquilo que você não consegue naquele instante, faz o que você pode fazer bem feito, deixa em branco o resto e vai aos poucos. Exato. Eu não vejo. E a casa é mutante, o programa é mutante. Uma coisa que a gente aprendeu, a gente demora aí, sei lá, de 1 a 2 anos para fazer uma casa, o programa da família muda também. Às vezes a gente já fez casa para casal que não tinha filhos, pensando neles. Mas eles não sabem se vem menino, menina, se vem gêmeos, se vem 1, se vem 2, se não vem. Então tem muita coisa que é só imaginado, idealizado, né? A gente gosta de conversar muito com o cliente sobre isso. E essa conversa nossa, quando a gente atende no primeiro momento o cliente, a gente conversa com o casal, idade dos filhos e tudo mais, e coloca de certa maneira um pensamento futuro, né? Da casa, para ele ter um resultado legal lá na frente. Sim. E deixa eu também entender mais uma coisa. Aproveitando que vocês já planejam do início ao fim, a vantagem disso é que vocês conseguem se programar, né? Por exemplo, já o interno, pensando logo no início do projeto, né? Eu penso, por exemplo, numa cozinha. Se você vai levantar a parede aqui, você já tem que saber mais ou menos onde vai uma cuba, onde vai... Mais ou menos não. Ponto, né? Já tem que saber certo onde vai a cuba, onde vai o gás, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para o desenvolvimento do projeto. É importantíssimo, né? A cuba interfere na marmoraria e na marcenaria. Sim. Fogão, ou um forno maior especial que não é o do fogão. Então tudo isso aí... parece loucura a gente falar disso no estudo, mas faz diferença. Não, sim. E uma diferença grande que para ter um resultado bacana, a gente está lá andando com a obra, você tem que pensar nisso, pensou no orçamento, mas no meio da obra você tem que pensar em marmoraria, marcenaria e esquadrias. Você já está subindo a parede, né? Já está indo quase para a cobertura da casa, isso no máximo de tempo. Se não fizer isso, a casa começa a andar num descompasso. E é engraçado porque às vezes os clientes eles não entendem a importância. Claro, você não precisa comprar a marcenaria, né, os móveis planejados quando está subindo a parede. Mas ele precisa pelo menos definir o que ele quer. Sim. Né? Definir se é 1 ou 2 fogões, se vai ser cooktop, se vai ser coifaqui, se vai ser assim. Pelo menos acho que isso para vocês vai interferir muito. Não, e isso a gente no projeto é importante porque a gente tem os complementares mínimos, que seria o elétrico, o hidráulico e o estrutural. Então, o hidráulico, ele vai ter que marcar onde que é o filtro dessa cozinha. Se a sua geladeira vai ter... Hoje tem geladeira com filtro. Sim, se você quer, eu tenho que deixar isso tudo vai estar no projeto de hidráulica. Eu nem comecei a obra. Então, assim, para você não ter que estar fazendo muito as-built ou muita mudança, se o seu fogão é a gás, eu tenho que passar essa tubulação do projeto ainda, né? Não, eu quero fogão elétrico, ok, eu quero fogão de ilha, eu quero só o cooktop. Quando ele fala da cuba, o tipo de cuba, tem gente que quer triturador, já fala, eu quero triturador no ralo, né? Isso tem que estar previsto no projeto de elétrica e de hidráulica. O esgoto, né? Você tem um projeto lá, a pessoa muda, não, agora eu quero um triturador.
a altura que tem que descer a saída de esgoto, tudo isso. Tudo que você descobrir no meio da obra que você quer, vai gerar custo. Envolve para modificar, envolve mudança de projeto. Não, porque pensando, você tem um azulejo ali, você vai ter que quebrar o azulejo, vai ter que passar a tubulação, vai ter que comprar outro azulejo, vai ter que sentar um azulejo novo e deixar. É um custo que... Não, e por exemplo, se você mudou a posição, não é que está engessado, o projeto engessa, você pode mudar. Mas aquilo que você muda, desperdiça, porque se eu tinha uma posição de uma cuba aqui, passei a tubulação aqui, agora eu quero ir para lá, eu vou perder o que eu coloquei. Muitas peças vão se perder, além da mão de obra. Então tudo é retrabalho, tudo é custo novo. Você sabe uma coisa que eu queria, assim, como dica, né, que seria legal falar para os seus telespectadores? É assim que fala? Para os nossos inscritos. Inscritos? Então, só que já que tá falando de arquitetura e de interiores, né, que você entrou um pouco nisso, com qualquer profissional que o cliente, vou falar em cliente, tá? Então, o cliente assistir. Qualquer profissional que esse cliente contrate, eu acho que o bacana é ele se fazer respeitar, levando dele, além de eu falar que é legal que ele abra o orçamento, para não se surpreender, mas levando a história dele para o arquiteto. A gente gosta muito quando o cliente chega pra gente e ele monta o programa com a gente, né? Pela família dele e tal, não sei o quê. Mas na hora que a gente vai começar a iniciar o projeto, a gente gosta de conhecer aquilo que ele tem na casa dele, que ele gosta. Entendi. Que ele vai levar. Porque hoje eu vejo muito as pessoas descartarem tudo que tem. Vamos imaginar um casal aí com 15 anos de casados, que está saindo de um apartamento e indo para a primeira casa. Muito comum essa 15 anos, aí 10 anos de casado acontecer isso. Já tem filhinhos, já conseguiu juntar o dinheirinho, né? Vamos construir. Aí ele fala assim, eu não quero nada do apartamento, quero tudo zero, quero tudo novo. Eu fico pensando, em 15 anos de vida a dois, com filhos que nasceram ali, se não tem nada para ele levar, eu não consigo me conformar com isso, porque tem sempre alguma coisa de valor que veio da avó, que veio do avô, que eles compraram juntos, às vezes uma coisinha simples que a gente pode dar uma repaginada e manter no projeto. Então eu acho legal o cliente, ele levar um pouco da história dele. Então assim, se ele for transparente com o orçamento e levar aquilo que ele dá importância, acho que o arquiteto consegue juntar as peças e fazer um sonho realizado bem legal. Porque eu acho que você tem que levar um pouco de você para onde você vai, a tua história, as suas fotos, as suas lembranças. Então, aquilo lá não é encerrar um livro e começar um outro. É uma página, eu acho né? que isso, além de tudo, o livro continua. Isso além do mais, é super sustentável. Os móveis planejados, para a sorte da Marcenaria Costa Flores, não vão, né? Eles ficam lá no apartamento, tem que fazer de novo. Mas os móveis soltos, os quadros, o mobiliário, tapetes, essas coisas têm que ir junto, porque nada é descartável. E eu acho que o que mais pode ser sustentável e ecologicamente correto é você reutilizar tudo que você pode. E nada mais bacana do que você reutilizar aquilo que te remete ao teu passado, à tua história, ao teu conforto. Eu acho que essas coisas, eu falo que essas memórias afetivas, elas acolhem a gente. Então, assim, esse é um outro papo para uma outra hora, já saiu da hora. Outro cafezinho. Outro cafezinho, mas é uma coisa que eu acho bacana as pessoas pensarem. Legal, mas é isso mesmo. No mundo hoje tão descartável, tudo se joga fora, por quê? Legal, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu sempre pensei... você casou há pouco tempo. Sim, eu ainda não consegui ainda ter tanta coisa da história. Não tem problema, mas tudo, muita coisa eu já levei. Tudo que você conquistar junto com ela, ou uma você viagem, vai levando. Ou lembranças, ou aquilo que você comprou, né? Com carinho. Dificuldade. Sim, por que você vai descartar? Dá outro uso. Mas assim, um dia você pode contar a tua história. Eu fico imaginando assim, né? Eu não tenho netas, né? Netos, mas tenho filhas. Eu consigo hoje contar, já tem filhas já de 20, 21 anos, eu consigo contar parte da história nossa, da família e delas, olhando os móveis que temos, as fotos, vou chamar de relíquias, vamos dizer assim, um objeto, um livro. Então isso eu acho muito bacana que as pessoas valorizem e levem para os projetos e para os arquitetos também darem esse devido valor, sabe?
Bom, pessoal, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, trocamos bastante ideia, espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa o like, compartilha o vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa aí na descrição, se vocês têm aí também alguma sugestão de tema, pode deixar aí para nós também, que é super bem-vindo, viu? E também nos sigam aí nas nossas redes sociais, vai estar aí na descrição. E também, se você gostou muito desse casal, viu? Na descrição vai estar aí também o link do Instagram e do Facebook deles. Vai lá, dá uma conferida, tá muito legal, viu? Para você ver um pouquinho dos projetos, do que eles fazem, do trabalho, acompanha lá que tá muito, muito bacana mesmo, viu? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada.